Ale, agora com um pouquinho mais de tempo, Cruzeiro classificado, não tomou gol ainda na Copa do Brasil, empatou o jogo da semana passada, o duelo de ida, e hoje teve oportunidade para vencer com mais tranquilidade até, né, Ale? Essa era a expectativa, né? Porque o Cruzeiro é muito mais tímido que o CRB. E aí, não vou nem ficar falando de salário, de investimento, vou falar da campanha de um time que está brigando pelo título no Campeonato Brasileiro da Série A e o outro time que está brigando pela permanência na Série B, né? Porque é um time que está próximo da zona do rebaixamento, não vive um bom momento, a gente falou sobre isso, só uma vitória nos últimos 8 jogos da segunda divisão e que realmente veio com um gás extra, né? Depois do empate no Mineirão, em que a gente comentou muito a respeito das escolhas do Léo Jardim. Quando você fala de mata-mata, você tem que considerar toda a construção, né, dos 2 jogos. E ali, no meu entender, no primeiro tempo, quando ele tira o principal criador do time, que é o Matheus Pereira, tira o Lucas Silva, que é um grande organizador, ele dá oportunidade para o adversário. Isso aconteceu, o adversário cresceu, no segundo tempo foi mais confiante, o CRB. Ele tenta corrigir com as alterações, voltando com os titulares, mas não conseguiu ser eficiente, transformando inclusive o Matheus Albino, goleiro do CRB, no melhor jogador do primeiro confronto. Nesse segundo confronto, você vê que já está um ambiente completamente diferente, né? O gramado não era o ideal, embora bonito, torcida lotando o estádio Rei Pelé, os jogadores com uma confiança extra e a dificuldade foi aparecendo, né? A dificuldade foi aparecendo até o lance do gol, em que o Matheus Albino, por ironia do destino, acaba falhando e o Vidalba, que fazia um grande jogo, fez um grande jogo, estava lá na segunda trave para conferir e para fazer o único gol da primeira etapa. A partir daí, a gente conversava, o Cirilo, no nosso intervalo, que o pior já tinha passado, né, para o Cruzeiro, porque as chances foram aparecendo. O CRB foi colocando atacante, foi se mandando para o campo ofensivo e deixou um montão de espaço, principalmente para o Caio Jorge, mas também para o Matheus Pereira. Enfim, foram uma série de oportunidades, não só de finalização, né, de gols perdidos, mas de contra-ataque com espaço que o Cruzeiro foi jogando no lixo. E aí, meu amigo, você vai jogando a bola na área lá, joga uma de calabresa, uma de mussarela, uma hora a casa cai. Principalmente com o ataque que ele colocou lá, o ataque do Fat Family, né? Com o Mikael e com o Potker. 2 grandão, vão brigando no corpo, vão, sabe, escorando. E numa dessa aconteceu o pênalti que o Cássio salvou. E depois, no finalzinho, o Eduardo transformou a vitória em 2-0. Mas claro que o mais importante de tudo, e é o que o torcedor tem que comemorar mesmo, é a passagem, né? É a classificação para os 8 melhores da Copa do Brasil, competição que o Cruzeiro é o maior vencedor. Mas tem alguns pontos que você pode citar. Por que todo jogo que o Cruzeiro faz com um adversário pior que ele, Cruzeiro, a gente fala que ele tem dificuldade? Tem dificuldade talvez com esse desenho, né? Talvez se ele abrir mão do desenho em algum momento contra um adversário menos poderoso, ele pode ter mais criatividade, mais qualidade, né? Outra coisa, o Cirilo, que também já foi muito comentado aqui e pelo jeito, poxa, ele não pensa muito em mudar, salvo raríssimas exceções. Ele fez a primeira alteração, que foi a do Marquinhos, tudo bem, faltava 20 minutos. Ele coloca o Eduardo e o Gabigol aos 88. Faltando 2 minutos para acabar o tempo regulamentar. O Mateuzinho, que, muito time queria ter o Mateuzinho, não vou falar todos, mas muito. Ele colocou aos 93. Já tinha acabado o tempo regulamentar. Ele não colocou um zagueiro, tendo que marcar esse pessoal da pesada aí que eu citei, do Mikael, do Pote, que ele podia colocar um zagueiro para reforçar esse jogo aéreo que o Cruzeiro sofreu até o final. Então, assim, das duas, alguém tem que conversar com ele. Os Pedrinho tem que falar com ele. O Léo Jardim é maravilhoso, sensacional, espetacular, incrível. O grande responsável por o Cruzeiro estar onde ele está agora, brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, entre os 8 melhores da Copa do Brasil. Mas falar, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Você não confia no teu elenco? Você não quer... Se esses caras não servem de jeito nenhum, vamos trabalhar para
para qualificar mais o elenco. Agora, não dá para colocar o cara faltando 2 minutos, não dá para colocar o cara depois que acabou o jogo, tempo regulamentar. Não dá para fazer isso todo jogo. Até por um elenco desgastado que ele mesmo falou que tá. Ele mesmo falou que tá. Outra coisa, o que vai se fazer com o Wallace? Hoje o Romero sentiu uma lesão e o Romero não cansa, não machuca, não joga mal. O Romero é um monstro. Mas o Romero machucou, ele aqueceu o Eduardo, pô. O time estava ganhando de 1-0 fora de casa, jogo da Copa do Brasil. O que vai fazer com o Wallace, meu amigo? Aquilo lá, o que é uma colônia de férias? O Wallace não tem condição de jogar bola mais, nem contra o CRB. Então, acho que são pontos que você pode conversar numa boa. Claro que comemorando, conversar tomando uma, porque a classificação veio, a campanha na temporada é excepcional, maravilhosa, espetacular, Campeonato Brasileiro de referência mesmo, mas eu acho que você pode conversar sobre esses pontos, sim, com o torcedor que tem mais discernimento. Outros já estão me xingando e eu vou fazer isso também para entrar no clima, tá bom? Se xingue também, por favor, Ale Oliveira.